Sejam bem-vindos às nossas atividades técnicas do Auditório Blumenau, que traz, em seu 16º painel, o tema Prestação de Contas e Controle Social, com a ementa sobre apresentar os desafios da utilização da prestação de contas para o controle social. Convidamos ao palco o mediador e os painelistas, senhores Marcos Vinícius Veras Machado, José Dilton Diniz e Janilson Souza. Para realizar a abertura deste painel, com a palavra o mediador, senhor Marcos Vinícius Veras, que é graduado em Ciências Contábeis, Direito, especialista em Contabilidade e Controle e em Administração Universitária pela Universidade da Flórida, mestre em Administração pela Universidade da Paraíba e PhD em Educação Superior pela Universidade do Arizona, Estados Unidos. O professor tem vasta experiência na área de Administração e Gestão Pública. Com a palavra, senhor mediador. Boa tarde, senhores. Uma satisfação plena estar aqui no 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, hoje tratando do tema de prestação de contas e controle social. Prestação de contas que a gente já inicia vendo a sua fundamentação na Constituição Federal, a partir do artigo 70, né? E seguintes, artigos 70 e 71, e que cabe ao chefe do executivo e, logicamente, também dos gestores a devida prestação de contas. Paralelo a isso, a gente também trabalha com o controle social, e no Brasil nós temos o controle interno, o controle externo e ainda a questão do controle social. Controle social esse que é o controle nosso da sociedade, né, em cima das contas dos gestores, daí devidamente prestado contas no processo legal previsto na Constituição Federal. Para isso, nós vamos ter hoje a participação dos dois colegas painelistas, que eu vou fazer a devida apresentação agora dos dois. Primeiramente, Janilson Antônio da Silva Suzarte. Janilson é contador e professor em cursos de pós-graduação, é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia, especialista em Auditoria Pública pela UNEB, especialista em Gestão da Administração Pública e especialista em Direito da Administração Pública pela Universidade de Castelo Branco, do Exército Brasileiro, mestre em Contabilidade pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Atua atualmente como auditor federal de finanças e controle da CGU e já atuou como contador governamental. É colaborador do Instituto de Contabilidade Pública e Democracia. Janilson. O nosso outro painelista, professor José Dilton Alves Diniz, é doutor em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, especialista em Auditoria Contábil, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba e possui graduação também em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professor da Universidade Federal na graduação e no programa de pós-graduação, é auditor de contas públicas do TCE, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e responsável pela gestão da informação. Tem experiência na área de contabilidade, auditoria, finanças públicas e ciências de dados. Então, estamos nossos dois panelistas. A gente começa a nossa tarde de hoje com a exposição do Janilson, que ele vai fazer a apresentação inicial. Em seguida, a gente chama aí o José Dilton para fazer a sua participação. Janilson, você a palavra. Boa tarde a todos. É um pouco estranho esse formato, entendeu? A gente gosta um pouco mais de interação, mas vamos aprendendo a interagir no que está disponível. Vocês podem começar a apresentação, por favor? Então, assim, hoje a gente vai conversar um pouco acerca dessa questão, como o professor Marcos explicou. Vamos conversar um pouco sobre o controle social, né? Qual o impacto que isso tem, e em especial considerando a questão contábil.
Isso é um congresso de contabilidade, então a gente vai falar um pouco da questão contábil. Se eu tivesse combinado com o José Dilton, não tinha dado tanto certo. Eu vou trazer uma visão mais conceitual. Vou fazer algumas provocações, o José Dilton vai trazer uma visão mais prática. Ele vai trazer alguns exemplos aqui. Eu acho que com isso a gente consegue enriquecer esse debate de um tema que é muito importante. A gente sabe que a questão de prestação de contas e controle social é algo bastante relevante. A gente ainda não está enxergando a apresentação. Mas agora sim. Agora podemos acompanhar e vamos estar todos na mesma página. Então, como eu disse a vocês, a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo e fazer, assim, eu gosto de fazer algumas provocações durante quando eu pensei em o que trazer para esse tema, a minha ideia é isso. Trazer essa questão de como isso é abordado nas normas de contabilidade, para a gente ver o quanto esse tema, a relevância desse tema para o dia a dia de quem trabalha com as informações contábeis no setor público. Então, a ideia é falar um pouco desse contexto, de falar um pouco de como as normas têm tratado isso, falar um pouco qual seria essa visão de controle social, qual seria essa visão de prestação de contas no setor público, falar um pouco das normas. Nós sabemos que o setor público ele funciona muito à base ainda normativa, e passar finalmente para a gente falar das demonstrações contábeis, que é a nossa principal expressão, é como a gente colabora no processo de prestação de contas, e desses desafios. Já que a provocação aqui do painel é a gente falar um pouco dos desafios, é tentar trazer um pouco desses desafios que vão permear essa questão do controle social. Inicialmente eu trago para vocês a primeira provocação, né? Quando eu estou dando aula, eu gosto de falar para meus alunos assim, eu não faço bullying, certo? O bullying não é adequado, então eu nunca vou citar nomes aqui quando eu citar exemplos, não se preocupem, mas eu gosto de fazer algumas provocações. E a primeira provocação que eu faço para vocês é justamente o que traz lá a estrutura conceitual. A estrutura conceitual, gente, é a principal norma de contabilidade que a gente tem no setor público, certo? Ela é a base lá, a gente precisa dela para poder entender todo o conjunto de normas que está vindo aí, e sabemos que não são poucas. Então a estrutura conceitual, logo no segundo item, é onde aparece pela primeira vez a questão da prestação de contas. A tal da accountability, que a gente traduziu como prestação de contas e responsabilização, ele vem trazendo para a gente o que seria importante ter em uma prestação de contas. Então observe vocês, quando a gente fala da estrutura conceitual, o que ela diz para a gente? A prestação de contas tem que ser capaz de mostrar se a entidade pública prestou serviços à sociedade de maneira eficiente e eficaz, quais são os recursos que estão disponíveis para os gastos futuros e até que ponto há restrições de uso desse recurso, a extensão na qual a carga tributária vai recair nos contribuintes para manter essa prestação de serviço e a capacidade da entidade de prestar serviço, se ela melhorou ou piorou. Por que eu trago isso e faço a primeira provocação? Aqueles que trabalham gerando essa informação, aqueles que elaboram as demonstrações contábeis no setor público, parem e pensem um pouquinho. A entidade de vocês tem entregado essas respostas nas demonstrações atuais? Como eu disse, eu não vou fazer bullying, não precisam se identificar, não precisam falar, mas a primeira coisa que a gente precisa pensar nas demonstrações contábeis está lá no item 2. Para eu conseguir uma prestação de contas, no mínimo, porque ele bota aqui não a lista não exaustiva, eu teria que ser capaz de entregar isso aqui. Eu teria que ser capaz de falar se eu estou prestando serviço de modo eficiente e eficaz, quais são os recursos que estão disponíveis hoje e qual a afetação desse recurso no futuro. Como é que está a carga tributária, já que ela é uma informação bastante relevante, vira e mexe, o Estado apanha por isso, né? Nós somos sempre, quem trabalha no Estado sabe que nós temos uma alta carga tributária. Mas sim, e essa carga tributária ela é suficiente para atender a demanda hoje de serviço? E qual a capacidade que nós temos? Nossos serviços melhoraram ou pioraram? Então observem vocês o quanto esse tema de prestação de contas é importante nas normas contábeis. Logo na estrutura conceitual, no segundo item, é trazido esse rol para a gente. Como eu brinquei, se a gente for fazer a reflexão hoje, na maioria dos balanços do setor público, nós não vamos encontrar essas informações. Não vamos. Certo? E é necessário que a gente tenha isso em mente, porque é dessa forma que a gente vai conseguir conversar com a sociedade.
Desculpa, eu sou contador. A sociedade não está querendo saber o que é uma provisão, o que é um instrumento financeiro. Desculpa, isso é algo muito longe da realidade da sociedade. A sociedade espera encontrar em uma prestação de contas algo mais factível. Será que o recurso hoje do Estado é suficiente para manter a capacidade de prestação de serviço futura? Isso interessa para ela. Feita essa provocação, eu vou passar aqui por alguns tópicos para a gente poder entender, situar vocês como foi pensada a apresentação. E o primeiro tópico é entender o que seria esse controle social. Quando a gente está falando de controle social, a gente não está falando de simplesmente ter uma página de transparência. Não, desculpa, senhores. Isso não é controle social. Controle social é eu permitir que a sociedade tenha a capacidade de influenciar, fiscalizar e avaliar as ações que os gestores públicos tomaram. É muito comum no setor público a gente confundir. Eu deixei um caminhão de informações para a sociedade. Sim, e daí? Desculpa, contadores têm dificuldade de lidar com informações financeiras. Imagine a sociedade comum. Simplesmente deixar aquelas informações disponíveis, eu não estou fomentando o controle social com isso. O controle social é um processo muito mais amplo. Obviamente, não vai ser só o setor de contabilidade, senhores, que vai fazer isso. Se a autogestão não comprar a ideia, esqueça. Mas o controle social é um processo que ele precisa ser fomentado. O controle social só vai ocorrer quando a sociedade for capaz de influenciar, fiscalizar e avaliar. Hoje eu atuo no controle. Já durante muitos anos atuei fechando balanços no setor público. E me chama a atenção justamente isso. Hoje no controle a gente percebe que sem a participação da população, a gente não consegue fazer uma cobertura adequada, né, José Dilton? Por quê? O Estado, a máquina de controle do Estado, ela não pode ser gigante, senão ela paralisa o Estado. E o Estado também não tem recurso para só aplicar no controle. Então, à medida que você fomenta, e isso a gente vê em países onde a sociedade consegue participar mais, à medida que você fomenta o controle social, todo mundo ganha. O Estado se torna mais eficiente, o Estado se torna mais transparente, você passa a ter confiança da população nas instituições. Então, o controle social é um processo, não é simplesmente disponibilizar informações. Gente, isso é publicização. Eu tornei público, até que é dever de ofício, né? Tornar público é dever de ofício, mas isso não é controle social. Falei do controle social, preciso também falar para vocês o que é a visão do que seria a prestação de contas. Prestação de contas também a gente pode ter diversos conceitos. Um conceito que eu gosto bastante relevante é aquilo que a gente terminou tentando trazer na tradução de accountability na norma de estrutura conceitual. Quando a gente está falando de prestação de contas, a gente está falando do processo no qual os gestores prestam essas informações. E a Constituição ela é bem específica, ela deixa bem claro lá, é sobre execução orçamentária, financeira e patrimonial. Os gestores públicos precisam prestar contas sobre isso. Se vocês olharem, nós estamos falando de coisas que envolvem a contabilidade em algum grau, né? Se eu estou falando de execução orçamentária, orçamento não é contabilidade, mas usa a contabilidade para seu controle, para sua evidenciação. Informação financeira é o core business da contabilidade, né? Isso é a contabilidade. E informações sobre o patrimônio. Então, quando a gente está falando do processo de prestação de contas, a gente está falando de apresentar informações sobre isso. E qual o objetivo da prestação de contas? Se vocês olharem, ele é muito parecido, o que está apresentado aqui no slide anterior, da importância do controle social. Se um controle social é para promover transparência, eficácia na gestão dos recursos públicos e reforçar a confiança da população nas instituições, o processo de prestação de contas é para garantir isso. Eu consigo garantir a transparência, eu permito a fiscalização e promovo a responsabilidade dos gestores por meio do processo de prestação de contas. Para quem é do setor público, o que eu estou falando aqui não tem nenhuma novidade, né, senhores? É o nosso dia a dia. Mas é importante que a gente comece a ter essa leitura para a gente poder entender como a norma contábil participa disso, como a contabilidade participa desse processo. Como eu disse a vocês, expliquei qual visão adotei para o processo de prestação de contas, falei do que é o controle social e preciso destacar para vocês algumas normas que são importantes para isso. Não estão todas. Se a gente fosse debater todas as normas envolvendo esse assunto aqui, um painel só seria muito pouco. Mas assim, acho que duas leis são importantes nesse processo, além das normas de contabilidade. A primeira, lei de responsabilidade fiscal. Apesar de
nos últimos anos, ela ter sofrido alguns ataques, né, algumas reformas que não são tão republicanas assim, mas a lei de responsabilidade fiscal, ela é o nosso grande marco dessa questão do controle social. Por que isso? A 4320 é o nosso grande marco da execução orçamentária, mas ela não falava muito dessa questão de transparência. Gente, era outra época, são 60 anos de existência da 4320. Então a lei de responsabilidade fiscal, não, ela trouxe isso muito mais forte. Então, ela trouxe essa necessidade de tornar informações públicas, mas ao mesmo tempo, a ideia não é só simplesmente tornar ela pública, tornar a informação compreensível. Para eu ter uma gestão fiscal responsável, eu preciso mostrar algo o que eu esteja fazendo de forma que seja compreensível. Desculpa, gente, botar uma execução orçamentária num portal de transparência com natureza de despesa, isso não vai dar nenhum controle social. Eu tenho colegas do controle que não sabem nem ler orçamento. Imaginem, senhores, um auditor federal de controle que não sabe sequer ler um orçamento. Essa é a realidade hoje do governo federal. Imagine a nossa população. Então, quando a gente fala de uma gestão fiscal responsável, o objetivo que estaria por trás ali da lei de responsabilidade fiscal é promover essa questão da transparência. Transparência não é simplesmente deixar os dados disponíveis. Transparência é se fazer entender. É produzir relatórios que traduzam aquela execução, é ser claro com a população. Quem teve a oportunidade de acompanhar o ano passado no SBCasp, o conselheiro Inaldo, ele trouxe vários exemplos de vários balanços. Uma provocação que ele fez muito interessante foi uma prestação de contas, uma demonstração contábil com 200 páginas. Desculpa, lá na quinta você já desistiu se você for muito fã de contabilidade. Certo? Então, assim, a gente precisa aprender a comunicar, a deixar essas informações mais claras. A lei de responsabilidade fiscal fez essa provocação pra gente. Uma outra lei importante quando a gente fala a nível de controle social e que talvez os colegas que trabalham apenas com contabilidade não tenham observado tanto é a famosa LAI, a Lei de Acesso à Informação. No Brasil, a LAI garantiu o direito ao cidadão de ter acesso à informação. Paz, meus senhores, alguns países da Europa não têm uma lei tão parecida com a nossa, que dê esse tipo de acesso. A Lei de Acesso a Informações ela é muito importante para o controle social, mas lá na frente eu vou trazer uma informação para vocês, não quero adiantar, mas assim, ela é um marco muito importante, porque ela permitiu pela primeira vez algo que está muito claro na Constituição. Eu preciso da transparência do uso dos recursos públicos. Então, quando um cidadão faz uma demanda sobre um determinado uso do recurso público, é a forma como ele vai conseguir exercer esse controle social. A LAI trouxe prazos. Paz, meus senhores, antes da LAI, alguns pedidos de informação eram simplesmente ignorados. Então, para o controle social, a lei de informação ela é muito importante. E como eu não podia deixar de destacar para vocês, as normas brasileiras de contabilidade. Como eu disse a vocês, a forma como a contabilidade participa desse processo é muito marcada com a questão das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, gente, é o grande fruto do nosso trabalho. Quem trabalha em setorial contábil sabe, às vezes você passa um ano inteiro sofrendo ali, apagando incêndio quase todo dia, mas você só vai aparecer na foto das demonstrações contábeis. Ninguém vai ver os incêndios que você apagou ao longo do ano, não tenha dúvida disso. Mas as demonstrações contábeis, sim. Ela é o grande produto do esforço que nós temos ao longo do ano. E apesar de ser um grande produto, às vezes ela não é bem tratada. Certo? A gente vai ver muito isso. Então, assim, é importante que as demonstrações contábeis, elas tenham que as equipes que produzem as informações tenham um carinho com isso. Porque ali é o resultado do seu trabalho. É por meio das demonstrações contábeis que a contabilidade vai permitir que se exerça o controle social. Certo? Ninguém vai estar lá no nosso dia a dia, olhando quando a gente fechar a conformidade, quando a gente fizer os fechamentos mensais. O que a população vai ter que ter acesso são as demonstrações contábeis. E aí, muito claro, paz, meus senhores, a gente ainda encontra demonstrações contábeis no setor público sem notas explicativas. Senhores, volto a dizer, você pode ser um apaixonado pela contabilidade. Ler um balanço não é tarefa fácil. Ler um balanço sem notas explicativas, menos ainda. Então, destacando algumas normas que a gente pode ter em mente, a estrutura conceitual, já falei para vocês, vou continuar repetindo, é a principal norma.
ela traz todo o embasamento que fomenta todas as demais normas. E assim, em um futuro, quando a gente for capaz de entender os conceitos e debater aqueles conceitos, talvez a gente não precisasse nem das outras normas. Só com a estrutura conceitual a gente faria a contabilidade. Ainda não é realidade. A gente precisa das outras normas porque a estrutura conceitual é uma norma densa. E nós sabemos que a formação contábil ainda não evoluiu para a gente estar trabalhando com conceitos. Os profissionais da área contábil ainda têm essa dificuldade de entender, de sair de um mundo de regras, normas baseadas em regras, e entrar em um mundo de normas baseadas em conceitos. É muito complexo. Destaco a própria norma de apresentação das demonstrações contábeis. Ela é uma norma riquíssima, ela vai trazer bastante elementos importantes do que é necessário divulgar. E trago para vocês assim, algo recente que o Conselho Federal lançou este ano, que foi o comunicado técnico sobre notas explicativas. Inclusive, convido vocês amanhã no Fórum de Contabilidade Pública, quem tiver interesse, esse assunto vai ser debatido. Mas assim, esse comunicado técnico ele é de uma importância muito grande pelo seguinte. Vou resumir esse comunicado técnico, vou até dar um spoiler, Felipe. Gente, temos que divulgar o que é relevante. Simples assim. As demonstrações contábeis precisam divulgar o que é relevante. Às vezes estão perdendo muito tempo divulgando o que não é relevante e aquilo que é essencial não está sendo mostrado. Então o comunicado técnico está vindo nesse sentido. Precisamos divulgar o que é material. Então, por exemplo, a gente ainda vê algumas demonstrações contábeis do setor público, a gente repetindo erros que aconteceram no setor privado. Quando o cara abre lá a nota de política contábil, ele quase que repete a norma, né? Para quê? Qual o ganho que eu vou ter de trazer na política contábil aquela norma inteira? E muitas vezes ele repete a norma e quando você vai olhar o balanço dele, ele nem aplica aquele item. Eu já vi um balanço que o cara trouxe assim, propriedades para investimento. Quando eu procurei no balanço, não tem, mas ele tem uma política de propriedade para investimento interessante. Ele tem a política sem ter a propriedade para investimento. Estava lá nas demonstrações. Então a gente precisa ter o cuidado e assim, sintetizar a CTSP 02, o objetivo dela é esse. Precisamos divulgar o que é essencial. Precisamos dialogar. E o nosso principal usuário das informações, senhores, e aí os colegas de controle podem até torcer o nariz para mim agora, não são os órgãos de controle não, é a população. Nós fazemos demonstrações contábeis para a população. E precisamos ter isso em mente. Às vezes a gente fica muito preocupado com linguagem técnica, como é que o controle vai olhar. Gente, as informações são feitas para a população. O controle tem que entender isso e tem que trabalhar isso. Mas as demonstrações contábeis são feitas para a população. Esse é o nosso usuário principal. Como eu falei para vocês, a forma como a gente atua no controle social, a forma como a gente ajuda essa questão do controle social, ela ocorre por meio das demonstrações. Para aqueles que são do setor público, eu não preciso repetir quais são as demonstrações. Preciso relembrar vocês o objetivo dela, fornecer informações detalhadas sobre execução orçamentária, financeira e patrimonial. Tá vendo como isso casa com o objetivo da prestação de contas? Prestação de contas é isso, né? Eu estou apresentando informações da execução financeira, orçamentária e patrimonial. Ela permite essa visão clara sobre a saúde fiscal e a aplicação dos recursos públicos. Mas para isso, como eu disse a vocês, a gente precisa levar em consideração aquele último bloquinho que está ali. As notas explicativas são partes essenciais das demonstrações contábeis. É por meio das notas explicativas que a gente conta uma história. Vou dar um exemplo para vocês começando no setor privado e vou depois transpor isso para o setor público. Sou baiano, sou torcedor do Bahia, tenho muito orgulho disso. E recentemente o Bahia foi adquirido por um grupo internacional. Então se eu pegar hoje as demonstrações, e o Bahia já era uma sociedade anônima antes dessa história de SAF. Se eu pegar as demonstrações do Bahia hoje e comparar com as demonstrações do Bahia de 2, 3 anos atrás, sem entender o contexto, sem entender as notas, eu simplesmente vou dizer, cara, os índices melhoraram. O endividamento dele caiu, a liquidez dele aumentou, o patrimônio dele cresceu. Sim, ele foi comprado por um grupo internacional. O que isso teria de diferente? Que injetou bilhões de recursos. Então observem vocês que simplesmente pegar índices de um balanço sem entender o seu contexto, eu vou chegar a conclusões equivocadas. Eu não posso simplesmente comparar isso. Então, quando a gente só fornece a demonstração para a sociedade e não explica o contexto, cara, de vez em quando eu recebia cada demanda de jornalismo, que eu dizia, quando eu estava no Secretaria do Tesouro Nacional, eu dizia, não,
Não é isso que você entendeu no balanço, não, cara. A gente conversava com uma equipe, a gente precisa melhorar isso depois, mas não é isso que o balanço quis dizer. Simplesmente pegar um balanço, pegar um indicador e olhar ele ao longo do tempo, sem olhar o contexto das demonstrações contábeis, não ajuda nada. Vamos agora transpor isso para o setor público? Eu disse que eu não faço bullying, mas eu vou citar um caso aqui, não é bullying. Eu vou citar o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, hoje, para mim, é o ente federado que vai ter o maior desafio nas produções das demonstrações contábeis desse exercício. Todo mundo acompanhou o que aconteceu lá. Além da tragédia, além das vidas que foram perdidas, o Estado está se reinventando. Senhores, essas notas explicativas vão ter que ser muito bem produzidas. Porque simplesmente, se eu pegar o balanço do Rio Grande do Sul hoje e comparar com o ano passado, eu não vou dizer nada. Gente, o Estado perdeu rodovias inteiras. Eu converso com o colega Felipe, perdeu equipamentos inteiros. As notas explicativas serão fundamentais para entender esse contexto. Imaginamos, como eu dei o exemplo do setor privado, imaginamos no setor público, se fosse possível o Estado emitir um título de dívida. Se o investidor só olhar o balanço e comparar, sem entender esse contexto, ele vai chegar a conclusões erradas. Por quê? Porque, ao contrário, enquanto no futebol tudo melhorou porque eu tive um sócio internacional, agora no Rio Grande do Sul, qualquer índice que eu olhar, a tendência é que ele tenha sido jogado para baixo. Gente, o Estado foi devastado. Entendeu? Então, falar de demonstrações contábeis é enxergar isso. Eu preciso apresentar nas notas explicativas o que é relevante e o contexto do que aconteceu no ano. É isso que vai chegar para a sociedade. Então, para a sociedade poder fazer um controle social, isso precisa ficar claro. Dito isso, eu entro no assunto que é a grande provocação que foi feita para a gente aqui nesse painel, né, José Luiz? Falar dos desafios. Eu escolhi 4 desafios, senhores. Pelo tempo, porque esse assunto... Nossa, a gente poderia passar um congresso inteiro aqui só falando de controle social, de norma contábil. Não seria difícil. Escolhi 4 assuntos aqui e vou entrar em cada um deles aqui com vocês agora. O primeiro é a complexidade das informações. Isso é um grande desafio. Mas a gente precisa olhar essa complexidade das informações com algumas lentes. Primeiro passo. A complexidade das informações. Hoje nós temos normas que são complexas. Não vou mentir para vocês dizer que as normas contábeis do setor público são fáceis. Não são. Elas são complexas. Mas por que será que nós temos normas complexas? É porque o pessoal do IPSASB é mal? É porque o pessoal do CFC é mal? Não, senhores. Hoje nós temos transações complexas no setor público. Eu sempre trago um exemplo que eu gosto. Meu pai era contador. Quando eu nasci, ele tinha 50 anos. Então, meu pai foi contador de uma época que eu não vivenciei, mas ele me contou algumas histórias. Uma delas é que existia a figura do coletor de impostos. O cara ia nas cidades, tinha um dia que ele ia para receber as taxas lá estaduais, ele era coletor de impostos. Inclusive, algumas unidades do governo federal que eu trabalhei, ainda existia cofres vazios que era para você guardar as taxas coletadas. Então, imagine vocês que esse era o Estado quando a gente criou a Lei 4.320. Era um Estado que tinha transações financeiras muito simples. Agora eu vou falar aqui algumas transações financeiras e garanto que vocês vão reconhecer isso nos entes públicos que vocês trabalham. Hoje, eu contrato um parceiro privado para construir um ativo para mim e operar. E esse parceiro privado, às vezes, ele vai tomar um empréstimo bancário para poder fazer a obra, né? Então, observem vocês, essa transação é uma transação complexa? Claro que é. Essa não é uma transação mais simples. Hoje, eu tenho benefícios a empregados pós-emprego. Eu pago plano de saúde para os aposentados, em alguns casos. Eu pago aposentadorias. Assim a gente espera que continue, né? Que nosso dia chega e a gente consiga se aposentar. Então, essa é uma transação que existia há 50 anos atrás na maioria dos entes públicos? Não. E essa é uma transação complexa. Hoje, eu estou começando a discutir a terceirização da cobrança da dívida ativa. Inclusive, eu vi um stand aqui, alguém já oferecendo serviço. Eu tinha isso no passado? Agora eu tenho a terceirização da cobrança da dívida ativa, ou seja, eu estou transferindo um título para que um terceiro cobre sob uma lógica de não poder transferir para ele toda a responsabilidade sobre aquele título porque eu não posso transferir a soberania estatal. Então observem, senhores, que nossas transações financeiras estão complexas. Então, se eu tenho transações financeiras complexas,
Por que as nossas normas teriam simplesmente simples? As normas precisam dar os ferramentais para isso. A complexidade das normas não deriva de, não, vamos adotar um modelo do regime de competência. Não, nossas transações financeiras no Estado ficaram complexas. Quem já teve que lidar com uma PPP no seu Estado, fica assim. Tem tudo isso? Tem. Quem já teve que lidar com uma terceirização de serviços hospitalares já viu que é totalmente diferente. Então observe vocês que, para complexidade das informações, as normas também ficaram complexas. Só que no meio de tudo isso, está lá nós profissionais de contabilidade, né? Que temos que dar a resposta, que temos que implementar essas normas. É um desafio? É. É um grande desafio que a gente tem para o controle social. Mas lembre-se que esse desafio vai ser vencido quando a gente tiver as ferramentas adequadas. Uma comparação que eu gosto de fazer, bastante interessante, imagine que um container virou em uma ilha cheia de primatas. E lá dentro tinha enlatados. Uma das latas estourou, os primatas experimentaram, gostaram daquela comida, e eles vão resolver abrir as outras latas. O que o primata vai fazer? Qual a ferramenta que ele tem? Uma pedra. Ele vai ficar lá, batendo na latinha, até algumas ele vai conseguir, outras ele não vai abrir de maneira nenhuma. Gente, para lidar com situações complexas, não dá para fazer igual o primata, né? Não dá para a gente pegar o ferramental antigo. A própria 4320 ela já está assim nos seus últimos anos, ela já não atende a gente muita coisa. A gente precisa de quê? Ferramental novo. Se eu der um abridor de lata, vai facilitar bastante a vida desse primata ele aprender a usar, né? Muito melhor do que uma pedra para abrir uma lata. Então a mesma coisa do ponto de vista contábil. Se eu tenho algo complexo, eu preciso ter ferramentas que me ajudem a entender isso. Eu preciso entender as normas, eu preciso discutir as normas. O processo de convergência não tem sido um processo simples. Não quer dizer... Tem que ter críticas sobre as normas, tem que ter críticas sobre os processos, mas nós precisamos ter embasamento nessas críticas para poder aperfeiçoar o processo. É um processo complexo? É. Mas a gente só vai sair do outro lado se a gente deixar um pouco de ser um primata, se a gente largar a pedrinha de lado e aprender a usar outras ferramentas. Isso é essencial. Isso eu falo também para os colegas que estão vindo aqui, que sejam os colegas do controle. O controle está ficando atrás nesse processo. O pessoal da contabilidade está na frente. Tem unidades que sequer o pessoal discute questão da auditoria financeira. Esse é outro ferramental importante. Eu tenho uma informação contábil que não é assegurada, ela não tem tanta validade. Isso a gente vai ver no próximo item. Além de todo esse desafio que a gente tem, está vindo na sequência aí, o setor privado já recebeu ela, normas sobre sustentabilidade. Vimos agora recentemente a tragédia no Rio Grande do Sul, vimos o quanto isso é uma questão crucial, é um assunto importante agora. Em breve isso também chegará no setor público, teremos normas sobre informações sobre sustentabilidade. E sabe o que tem mais de pungente nessas normas? Elas pedem que as informações financeiras e não financeiras sofram auditoria. Ela diz, você precisa dar informações sobre sustentabilidade e essas informações precisam ser asseguradas. Então observe vocês, quem atua no controle, que sequer faz auditoria financeira, breve ele vai ter que falar de auditoria financeira e de sustentabilidade. Então o desafio é um outro desafio que nós temos pela frente. Por quê? Nós estamos vendo isso no setor privado, algumas entidades têm sido acusadas de greenwash. O que seria o greenwash? O greenwash, entre outras coisas, é você prestar informação de algo que você não está fazendo. É quase como se fosse uma fraude verde, vamos traduzir assim, literalmente. Então, a gente precisa ter cuidado que essas informações, elas vão ter que ter esse nível de asseguração, foi para isso que as normas, a IFRS 1 e S2 evoluíram para isso, ela precisa ter um nível de asseguração para evitar esse tipo de prática. Várias empresas que se declararam parceiras do ambiente tinham um fornecedor que não era. Ou várias empresas que se declararam socialmente responsáveis tinham fornecedores com trabalho escravo. Então observe vocês a importância de como essas normas evoluíram e como isso a gente vai ter que trazer para o setor público. Isso é um grande desafio. Esse é o tipo de informação que o controle social vai se preocupar, porque isso afeta diretamente a vida do cidadão. Traduzindo, eu não vou poder fazer um balanço dizendo só, eu vou falar a realidade de Salvador, mas isso acontece em muitas cidades que tem uma topografia montanhosa. Lá é muito comum a população que mora na periferia cobrar da prefeitura encostas, que é isso que garante que o morro não desça quando chover. Então, assim, eu não posso simplesmente num balanço falar, eu fiz 200 encostas. Sim,
quantas impostas eu precisaria fazer, qual é a população que está em risco. É isso que as informações de sustentabilidade vão cobrar da gente. Ou seja, eu não vou poder fazer só a propaganda das 200 encostas que eu fiz. Ó, eu fiz 200 encostas, mas tem 800 que eu preciso fazer. Essa informação do risco vai precisar ser apresentada em sustentabilidade. E isso eu estou falando da área social, você vai ter a questão ambiental, você vai ter a questão de governança. Então, isso também é um grande desafio. Um terceiro desafio para destacar para vocês é a questão do acesso à informação. Eu já comecei falando sobre isso e fazendo a provocação. Acesso à informação é se fazer entender, não é tornar a informação disponível. Tem alguns portais de transparência que, olha, até o próprio portal do governo federal ele foi criticado agora pelo STF, que não deixava claro como é que estavam lá as emendas de relator. Então, assim, acesso à informação não é só publicar a informação, senhores. Acesso à informação, a gente vai precisar traduzir, às vezes, para o cidadão aquela informação. Se vocês olharem lá na estrutura conceitual, ele traz um conceito bastante interessante, que é o conceito de relatório contábil de propósito geral. O RCPG, ele dá uma margem para a gente da contabilidade poder trabalhar aquelas informações de forma muito mais clara. As demonstrações contábeis, elas são mais engessadas, ela tem um formato. Mas o RCPG me permite, às vezes, tratar algo muito relevante. Então, por exemplo, novamente citando o caso do Rio Grande do Sul, talvez um relatório que conte qual foi o dano na estrutura, na infraestrutura do órgão, vai ser muito mais relevante do que a própria demonstração contábil naquele exercício. Porque eu vou traduzir para a população, ó, eu tinha tantos quilômetros de malha viária, perdi 90%, 80%. Esse tipo de informação a gente consegue mesclar informação financeira com informação não financeira, produzindo um relatório que seja útil à população. Acesso à informação é isso, é se fazer entender. A gente sabe que nos cursos de contabilidade, às vezes a gente não é treinado para isso. A gente é treinado para débito e crédito, fechou o balanço, passei o semestre. Nós precisamos trabalhar comunicação. A informação financeira, ela é muito importante, mas ela precisa ser trabalhada. Outros profissionais não conseguem entender essa informação. Eu dei exemplo para vocês, eu tenho colegas do controle que não entendem as informações financeiras. Acham que informação financeira é tudo balaio de gato, joga lá e vai ser feliz. Não é isso, gente. Mas também nós, contadores, ficamos nessa, produzimos e deixamos a migué. Não cuidamos de algo que é tão valioso. E por final, eu disse a vocês que eu ia falar da lei de acesso à informação. Um grande desafio, senhores, é estimular a participação cidadã. Isso a gente está falando em um país que as pessoas sequer vão na reunião de condomínio. Você olha a reunião de condomínio assim, não sei se tem 30% dos moradores. Mas assim, estimular a participação cidadã é um grande desafio nesse tema. Quando eu falei para vocês de lá, eu vou trazer um exemplo para vocês. Período que eu estava na CGU Brasília, eu trabalhava no mesmo andar do pessoal da ouvidoria. E de vez em quando, antes de fazer alguma auditoria, a gente ia conversar com eles. Eu gostava muito, assim, eu falava para as equipes, ó, vou fazer uma auditoria no órgão X. Deixa eu ver como é que está a ouvidoria desse órgão. O que o povo tem pedido esse órgão de informação? O que ele tem feito? Será que isso casa com o objeto que a gente vai estar auditando? E o que a gente via é que a participação cidadã hoje via LAI, ou ela é de imprensa, ou ela é de pesquisadores. A grande maioria, senhores. A população, sim, o brasileiro em média em si, você não vê participando muito, demandando informações ao Estado. Você vai ver acadêmicos, bastante. Quando você vê a pesquisa, você vê a pergunta assim, você, às vezes até conhece o colega, a contabilidade pública é um pouco pequena, você diz, isso aqui eu sei que é. Objetivo geral, eu já suspeito quem está pesquisando isso, eu vou até ligar para eles, ó, cara, não é, eu lhe respondo. Mas, gente, essa é algo que o Estado precisa ainda fomentar. Nós temos instrumentos importantes, mas ainda não estimulamos a participação cidadã. Ou porque a gente não consegue se comunicar com esse cidadão. Volto a dizer para vocês, tem exemplos assim muito bons dos entes subnacionais no governo federal. No governo federal, por exemplo, eu gosto de citar lá a CGU, ela tem o concurso de redação da Turma da Mônica, onde você vai nas escolas falar de corrupção, falar de uso de recurso público. Gente, isso é muito importante. Por quê? Você está formando o cidadão e falando em uma linguagem que é a Mônica que está falando com ele. Não é o auditor chato da CGU que vai falar a linguagem técnica, é a Mônica, é o Cebolinha. Gente, isso tem um impacto muito grande nessa questão de estimular a participação cidadã.
Então, às vezes, eu vejo muitas entidades, principalmente o pessoal da área pública, produzindo cartilhas, produzindo outras formas de expressar o balanço do setor público, mas falta chegar no cidadão. Produzir esse material é só tornar mais informação pública, mas eu preciso chegar no cidadão. Eu preciso chegar nas escolas, eu preciso formar as crianças para elas passarem a entender que isso é importante. Tem um exemplo de um colega que veio da Holanda visitar o órgão central aí de auditoria. Uma vez ele conversando sobre isso, ele veio fazer uns trabalhos em Brasília e a gente estava conversando sobre isso. Ele disse que na Holanda as crianças têm obrigatoriamente uma visita ao parlamento para entender como o parlamento funciona. Isso é muito importante, porque você começa a mostrar ao cidadão: o parlamento funciona dessa forma, esses são os impactos. E o cidadão cresce entendendo qual é o papel do Estado e o que ele pode cobrar. A gente, às vezes, como eu disse para vocês, na live eu termino, a grande maioria de demandas é da imprensa ou da academia, porque a gente não tem essa formação. Nós sabemos que a educação no Brasil é algo muito básico para a grande maioria da população. Então, se o cara não consegue entender, não consegue ler um texto, não consegue fazer uma conta, como é que ele vai entender um bicho complexo chamado Estado? Ele não vai entender. Vide agora os municípios que estão com as eleições agora. Tem gente que eu vejo, alguns programas de entrevista, o cara tá reclamando de segurança pro prefeito. Aí você para. Cara, você pode até reclamar, mas o prefeito não vai ser o cara que vai responder isso para você. Ele não tem um aparelho estatal para isso, ele não entende como o Estado funciona. Imagine vocês, eu trabalho no ente federado, que é o pior de você explicar para a população. Eu trabalho na União. Quer dizer, Brasília, né? Tipo, não é só Brasília, não, bicho, é o Brasil inteiro. Mas pro cara, a União é só Brasília. Entendeu? Pro cidadão médio comum é só Brasília. Ele não tem essa noção do que é o Estado e como o Estado brasileiro é um Estado complexo. Os entes que nós temos, então, estimular a participação cidadão é um grande desafio. Fechando a minha participação, queria destacar para vocês assim a importância da transparência. Eu acho que isso é algo que, como eu disse para vocês, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso foi começando a ser construído. E eu acho que é importante a gente entender que ser transparente é se fazer entender. Essa é a principal tradução que a gente precisa chegar e levar para o setor público. Ser transparente não é publicar dados, é se fazer entender. É transformar aquela informação que a gente sabe que é complexa, que a realidade é complexa, em algo mais simples para o cidadão. Por exemplo, eu vejo demonstrações contábeis do setor público e eu não vejo informações por segmentos. Não vejo. Informações por segmentos. Um outro dia eu fui questionado: Janilson, quanto é que o governo federal gastou em segurança pública? Se eu tivesse a informação por segmento e a segurança pública fosse um segmento, era fácil de mostrar. Esse é o aparato estatal para a segurança. Eu tenho tantos presídios, eu investi tanto, eu comprei tanto de equipamento, eu pago tanto de folha. Essa informação não está disponível, senhores. E essa é uma informação importante para o controle social. A norma está aí já há algum tempo. Como eu disse a vocês, eu não vou fazer bullying, não vou pedir que vocês levantem a mão, eu não publico. Não temos essa informação, é informação riquíssima. Hoje, com essa mudança de norma, nós temos muita coisa que nós poderíamos aperfeiçoar o nosso processo de prestação de contas. Esse é só um exemplo. E para a gente superar desafios, senhores, é investir nisso que a gente está fazendo aqui, é estar discutindo o assunto, é estar se capacitando. Situações complexas exigem ferramentas complexas. A gente não vai conseguir resolver uma situação complexa com uma ferramenta simples. Seria muito bom se a gente pudesse usar a pedrinha lá como o nosso primata, né? Mas ela não vai abrir todas as latas. Então nós precisamos... As normas são complexas? São. Não vou mentir para vocês. A norma de instrumento financeiro, meu amigo, reserve alguns finais de semana para ler. Mas ela é necessária. Como eu disse para vocês, qual o principal instrumento financeiro do Estado? Dívida ativa. Do pequeno município à União, todos têm. Precisamos dar um tratamento adequado à evidenciação da dívida ativa? Nós não damos. Então, para situações complexas, precisaremos de ferramentas complexas. Por isso, eu agradeço. Devolvo a palavra a Marcos. Obrigado a todos.
Eu vou pedir, quando tem uma regrinha aqui no Congresso, as palmas têm que ser assim. Desculpem. Pessoal, eu só vou fazer um breve comentário antes de chamar o José Dilton, que o colega José Nilson falou aqui sobre, Janilson, né, falou sobre participação cidadã. Como eu ocupei 11 cargos públicos, dentre eles 4 como secretário de Fazenda no meu estado, na capital, secretário executivo em 3 municípios grandes, eu vou passar uma experiência rápida para vocês sobre essa questão. Em Calcaia, que era um município vizinho a Fortaleza, tem 350 mil habitantes, em Calcaia eu fui secretário de Fazenda 2 anos e tive a obrigação de organizar o orçamento participativo. Eu pergunto a vocês na plateia, basta levantar o braço, quantos de vocês já foi à reunião de orçamento participativo? 1, 2, 3, 4 pessoas. E mais de 100, né? É mais ou menos essa média mesmo. E você perguntar a cada um dos 4 que foram, ou eram gestores, ou eram técnicos que trabalhavam na área, porque foram obrigados a ir. Porque a população em si, ninguém quer participar disso. Orçamento participativo, né? Estou fora, perdi meu tempo. Em Calcaia, eu organizei a reunião, um município com 350 mil habitantes, apareceram 180 pessoas em 5 dias de orçamento participativo. E o desinteresse é total. E só foram porque eu ofereci café, almoço e janta. E eles foram para comer, na verdade. Então é isso. Bom, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo foi à frente da Secretaria de Finanças em Aquiraz. Estão com dificuldade de ouvir? Ah, ok. Um pouquinho mais. Tá bom, afasta mais, então, ok. Então, no segundo município de Aquiraz, eu fui para uma reunião de audiência pública. Nós, como secretário de Finanças, temos que prestar uma audiência pública a cada quadrimestre. E, então, os vereadores deveriam abrir a casa do povo, né? E chamar o povo para audiência pública. Eu estive, então, fazendo a minha primeira audiência pública do município. Cheguei lá sozinho para apresentar e tinha um vereador e ninguém da sociedade. E eu apresentando os números da gestão fiscal do município e ninguém assistindo e o vereador praticamente de costas usando o celular. Então eu digo, eu estava apresentando para ninguém. Então eu suspendi a audiência. Isso não é audiência pública, eu vou suspender. Vocês organizem a casa e chamem os vereadores para participar da audiência pública. E o que eu fiz? Na audiência seguinte, eu levei toda a Secretaria de Finanças, que eram 90 servidores, aí eu tinha a casa cheia para me ouvir, garantida, né? Como gestor, obriguei a todo mundo a ir. Os cargos comissionados ou iam ou eram exonerados, era a forma que eu achei, fazendo um bulizinho, né? E aí levei esse povo todo e disse lá nas propagandas e nos chamados que os vereadores todos estariam lá para atender o povo. Eu obriguei e tripliquei o número, foram 3 de 15. Já foi um avanço. Então, para vocês terem ideia da dificuldade do que é a nossa participação como povo, como pessoa, como sociedade, de atender o que ele falou aqui, participação cidadã. Então, eu deixo essa lembrança para que vocês possam refletir um pouco e participar um pouco mais da gestão pública. E a minha última experiência como gestor público foi como pró-reitor de gestão de pessoas. Primeiro contador a ocupar esse cargo na universidade, é o segundo. E digo, recomendo para ninguém. É melhor a fazenda. José Dilton, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, dá um sinalzinho com a mão. Ok. Gente, apresentação, por favor. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante que me custa muito caro como cidadão, como auditor, como contador e como professor. É algo que a gente, ao longo da nossa carreira profissional, a gente vem perseguindo e tentando, de alguma forma, contribuir com essa dinâmica. Bom, o nosso objetivo aqui vai ser definir a importância da contabilidade, do processo de prestação de conta e de controle, destacando o papel que nós, contadores, temos nesse mecanismo todo,
e como também a gente pode utilizar as ferramentas disponíveis para que esse controle possa ser exercido. Então, eu vou não vou entrar muito na parte conceitual, como o Janilson fez aqui, eu vou entrar mais numa parte mais pragmática, experiência do meu dia a dia. Se eu for falar aqui muito da Paraíba, vocês não se sintam ofendidos, nem que eu quero privilegiar a Paraíba, porque a Paraíba é meu laboratório, é onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu pesquiso. Então, todas as ferramentas que eu vou fazer aqui são desenvolvidas lá, e também faço parte de um grupo de estudo da Tricom que trabalha exatamente com essa parte. Então, meu laboratório é esse. Bom, gente... a gente sempre foi acostumado a ouvir dizer que o Brasil é o país do futuro, né? E o problema é que esse futuro nunca chega, né? E a gente tá sempre esperando que esse futuro chegue, e aí a gente começa a improvisar, né? Fazer o jeitinho brasileiro, que eu acho que todos nós nos identificamos um pouquinho com essas coisas, mas o Brasil institucionalmente só muda em época de crise. Então, nas crises, a gente vai ver que, se você pegar ao longo dos 150 anos de história do Brasil, a cada 15, 10 anos existe uma crise, a sociedade vem e faz reivindicações, e aquelas pautas, aquelas demandas que estavam reprimidas, de repente elas afloram. E isso acontece... Porque eu posso dizer para vocês que isso é algo tão comum que nós percebemos, que a sociedade ela só vai ganhar um status de civilização quando ela tiver os instrumentos e tiver toda a instrumentalidade para que ela possa exercer o controle de forma efetiva. Eu posso até dar um exemplo aqui para vocês. A gente às vezes gosta do improviso. Eu não sei, a maioria de vocês aqui são contadores, mas não só contadores. A gente pode tirar o exemplo disso, a questão do imposto de renda, né? A gente só deixa para a última hora, né? Você vê quando eu escuto isso, né? Que a Receita diz, faltando 2 dias, a gente só recebeu 40%, aí tem 60% para poder dar carga em praticamente 24 horas, e isso é complicado. Aí se a gente for pegar para os alunos também... Quando você marca uma prova para os meninos estudar, você marca com 1 mês, tem até o calendário que a gente dá a regra do jogo no início da aula, mas os meninos só deixam para estudar 1 dia antes da prova. E olha lá, se é que estudam, viu? Quando não chegam no dia da prova pedindo para mudar a data da prova. Então a gente sempre vive com essas coisas. Então, como sociedade... a gente só vai ganhar esse status de civilização quando efetivamente a gente tiver essa perspectiva. E essa perspectiva, gente, vocês não vão pensar que ela vai surgir de uma forma bem espontânea nossa. Esse exemplo aí da PRF, eu quero só contar um causozinho meu. Eu lembro que eu vinha de visitar meus pais e estava, depois de um feriadão, voltando para casa. A pista livre, que era uma beleza. Vontade de descer o pé para chegar logo em casa. E eu ia de boa, né? 80, daqui a pouco fui para 100, 110, vez por outra dava uma banguela 120. Daqui a pouco, tu sei pro raio das quengas, aparece lá um PRF no meio da pista e mandando eu parar o carro. Aí daqui a pouco lá vem aquele sermão, lá vem aquelas desculpas enfarrapadas que não deu em nada e a coisa fluiu. Aí eu voltei depois desse trajeto, eu já tinha rodado uns 30% do trajeto do que eu ia fazer. 70%, gente, não saiu de 80. Agora eu pergunto a vocês, por que eu não saí de 80? É porque eu sou civilizado? Ou porque existe um sistema de controle que funciona? Gente... E essa questão, você for pegar os Estados Unidos, um dos países que se diz mais civilizado do globo, exemplo para todo mundo, essa foto que vocês estão vendo aqui é lá de Nova Orleans. Quando houve o Katrina, em algum momento o presidente da República ficou silente por um bom período. Quando o controle parou de funcionar, aquela nação que era a nação mais civilizada, estava o povo no meio da rua com arma, matando uns aos outros, fazendo saco, fazendo tudo. Por que isso aconteceu? Porque o controle não funcionou. Da mesma forma,
eu diria para vocês, as famílias hoje estão num verdadeiro declínio. Porque por conta de controle, de os pais colocar limite nas ações dos filhos. Eu sou da época da geração Moraes Cívico. Alguém aqui se identifica? Essa geração Moraes Cívico, a gente ralou pra caramba. Eu lembro que eu ia pra minha esposa, ela foi contemporânea minha na universidade. A gente saiu do trabalho, ia direto pra universidade, chegava lá, a janta era pipoca box, coisa, o pessoal nordestino sabe o que eu tô falando, pipoca, e daqui a pouco a gente ralou, eu, vez por outra, vesti a calça do meu primo pra ir pra aula, porque a minha tava suja, eu pegava a dele emprestado e ia. Aí eu caí na besteira, e eu creio que a maioria de nós caímos na besteira de a gente não querer que os nossos filhos passem por isso. Aí foi onde a gente errou. A gente criou um bocado de meninos mimados que não sabe se defender de nada. O danado, quando leva um chifre da namorada, o que é que eles vão fazer? Querem se matar. Tem que ir para fazer análise. Gente, na minha época, que a gente levava um chifre, o que é que a gente fazia? Chorava pra caramba. E se tivesse vontade de matar, quem era? O outro lá, né? Não era a gente atacar com a nossa vida. Tudo isso, gente, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é para dizer que a gente, quando não tem controle, não tem limite, a coisa não funciona. Da mesma forma, a situação pública. E essa frase é do Rossand Klinger, paraibano, lá de Campina Grande. Ele diz que uma sociedade ganha status civilizatório quando o sistema de vigilância social é atuante. Então, nós só vamos ser uma sociedade efetivamente civilizada, isso aqui é muito forte que eu estou dizendo para vocês, quando a gente tiver um sistema vigilante. E o sistema de controle vigilante, tanto o controle interno e externo, e o controle social, eles têm que funcionar para que a gente ganhe esse status. Mudanças significativas, elas sempre vão acontecer. Só que as mudanças atualmente elas ocorrem a partir dessa ideia do Joseph Nier. Ele vai dizer que hoje a gente mudou de uma lógica de transição de poder para difusão do poder. Antigamente, a transição do poder era na Grécia, Roma, Estados Unidos, China e etc. Parece que o poder saia migrando dessas pessoas. Agora a gente tem a difusão do poder. Está aqui na nossa mão. Tudo que a gente precisa saber, praticamente tem aqui. Então, você se sente totalmente empoderado. Vez por outra, eu recebo lá no tribunal denúncia, né? O pessoal fazendo denúncia, tira uma foto, manda um vídeo da mulher do prefeito lá entregando ele, e a gente recebe esses vídeos, e a partir daí se desencadeia uma série de atividades de controle. Por quê? Porque o poder hoje está difuso, né? Hoje todo mundo tem. E a contabilidade nesse processo, eu diria para vocês que a contabilidade é um patrimônio nacional. E essa figurinha aqui é interessante, e vocês que não são da área pública, vocês não me levem a mal, mas o cara que é da contabilidade pública é um cara que é acima da média, tá? Não é bullying, tá? Porque a gente pensa em 3 dimensões. Vocês lá na societária só pensam no, né? Sim ou não? Então a gente pensa em 3 dimensões: patrimonial, orçamentária e controle. E hoje nós temos, igual a contabilidade societária, a gente já tem padronização contábil, a gente já tem órgãos de controle atuantes, sistemas de auditoria que deveriam funcionar, em alguns casos funcionam. Então, todo esse processo, a gente percebe que nós, contadores, nós somos os guardiões dessa transparência e da boa governança. Neste cenário, onde a tecnologia e a contabilidade se cruzam, o papel da contabilidade pública nunca foi tão vital. Então, veja só o que acontece. E você já deve ter ouvido muito isso, de que a contabilidade está com os dias contados. Gente, eu já ouvi isso faz tanto tempo. Eu lembro que quando eu comecei, eu já programei computador, eu acho lá nos idos de 90, eu era programador. E a gente fazia os programas, e quando a gente fazia isso, os contadores mais antigos, os chamados guarda-livre, eles ficavam muito assustados que a contabilidade ia acabar. E não é que não acabou, né? Aí da hoje você tem os sistemas tudo automatizados. E se a gente retomar mais um pouquinho atrás, quando saiu o livro?
Aí quando saiu o livro, as pessoas disseram, olha, todo mundo agora vai entrar em amnésia por conta do livro, que antigamente as histórias eram tudo contadas, não era? Aí o pessoal, não, vai ficar todo mundo sem memória, vai dar amnésia geral. Aconteceu isso, gente? Ó, isso são dinâmicas que acontecem. Então esse negócio de que a contabilidade vai acabar, que 47% de alguns empregos terão desaparecido, eu diria que é verdade, mas atividades em si, não a profissão em si. Essa profissão da contabilidade, ela vai ter uma vida longa. E sempre vai existir, daqui a pouco vai existir um outro modelo de contabilidade que a gente vai ter que repensar. Eu não sei até quanto ponto se não vão inventar um outro método que vá substituir a partida dobrada. Não quero falar disso, mas quem sabe no futuro, a gente não pode fechar as portas para isso. Bom, a contabilidade também ela está dentro do coração da democracia, porque a partir dela a gente tem um conjunto de informações que vai fomentar a tomada de decisão. E essa tomada de decisão ela vai se dar a partir dessa informação, e essa informação ela tem que ser transparente, tem que ser acessível para que o gestor possa informar a sociedade, para que a sociedade possa definir o seu modelo de decisão. Pode parecer até utópico, mas o caminho é esse. Então, a contabilidade ela vai ter essa característica. Gente, e nós temos que, dentro da estrutura conceitual da contabilidade, algumas características que a informação contábil deve ter. E eu acho que é uma discussão acadêmica que a gente fica pensando assim, bom, mas a informação contábil, os demonstrativos contábeis, eles são definidos para que o cidadão comum vai entender? Eu acho que o Janilson já respondeu essa pergunta. Tá certo? Mas a informação, se ela tiver todas essas características e você souber trabalhar ela pode ajudar e muito. Não só a partir dos demonstrativos contábeis. Uma das grandes frustrações que eu tenho como professor, você sabe o que é? Porque a gente acha que nós, contadores, nós somos muito bons em fazer apresentações de demonstrações. Então, quando a gente vai definir o nosso modelo de demonstração, a gente pensa só para a gente. Eu desconheço qual foi uma das universidades aqui no Brasil que... Eu vou falar do meu departamento. Meu departamento da universidade é assim, a gente passa a rua, a gente já está lá no pessoal de mídias sociais e jornalismo. Nunca saiu um de nós para ir lá conversar com o pessoal para dizer, como é que a gente deve fazer a informação para que o cidadão entenda. E a gente, quando vai discutir normas, eu faço parte da CTConf, com todo respeito, mas a cada momento a gente cada vez mais complica a forma de se fazer a coisa e de se tornar evidente. Às vezes eu fico triste. Eu quero simplificar, mas o pessoal, não, a gente vai ter que incorporar isso, porque a lei que foi criada, a emenda constitucional, agora tem que ter isso, a gente tem que criar mais umas 3 ou 4 linhas para poder atender. Atender a quem? A sociedade? Hoje a gente está atendendo dessa forma? Então, gente, são esses processos que esses percalços. Então, como está a qualidade? Bom, já existem iniciativas nesse sentido, né, de como a informação contábil ela se porta. Então, o próprio Tesouro já tem um ranking do Sinconf. É uma boa tentativa já para trabalhar conceitos básicos mínimos que a informação contábil possa ter, para que possa ser útil no processo de decisão. Aí você já tem alguns modelos, né? Você tem o da qualidade lá da STN. A grande crítica que eu faço é que a gente ficou muito restrita só a parte da representação fidedigna. Tá? Outros aspectos ainda precisamos avançar, mas aí a gente, quando faz aquela análise de consistência, a gente fica mais ligado com a questão da representação fiel. Mas a informação contábil não se reduz só a isso. Tem outros aspectos que nós devemos avançar. E aí tem os diversos mecanismos de transparências que vão medir a qualidade ou a transparência pública, né? Eu trouxe algumas aí nessa tela. Bom, mas a prestação de conta é um compromisso que a gestão tem com a sociedade, porque o gestor ele recebe todos os recursos da sociedade
E a partir daí, ele vai executar, vai gastar, vai realizar todo aquele recurso que ele recebeu, mas por outro lado ele tem que prestar conta. E então é muito importante quem recebe prestar conta. E essa prestação de conta, ela se dá através internamente, como também externo e socialmente. Então, a contabilidade nesse processo todo, qual que é? Gera essas informações para que o gestor possa ser transparente e possa prestar contas a quem de direito. Bom, o controle social, eu diria para vocês que é a voz do cidadão. Eu acho que deveria ser. Ou seja, o controle social e sua relação com a democracia participativa, o professor acabou de falar dessas audiências públicas, né? Eu já fui a algumas e, cá entre nós, fui como pesquisador, já botei alunos meus para ir, mas parece-me que a coisa não funciona tão bem, não. O negócio é meio estranho, tá? É meio para cumprir tabela, para ter uma ata, para tirar foto, para poder mandar para o controle externo, para que dizer está tudo ok. Então, esses mecanismos também, nós temos alguns mecanismos que funcionam, que são as ouvidorias, os conselhos, as audiências públicas, isso faz parte desse processo. E o cidadão como um todo, ele faz parte ativa nesse processo de fiscalização da ação do governo. Bom, esses atores aí que eu já falei para vocês, que seria... Gente, essa imagem foi gerada pelo GPT, viu? Acho que eu não coloquei aí não, mas foi. Tá, essa daí foi. Aí seriam os atores, né? Todos os conselhos, a sociedade em geral, os clubes de mãe, aquelas coisas todas, todas essas pessoas, a sociedade organizada, ela é responsável para a execução desse controle. E hoje... A partir dessas informações, eu trouxe aí 2 sites, né? O do governo federal lá em 2000 e alguma coisa, e o site de atualmente. E a gente vê que as coisas parece que mudaram muito, mudaram um pouco, mas eu não consigo ver muita diferença nos sites, né? Eu tenho uma extrema dificuldade, principalmente na usabilidade dos sites que se tem. Tá certo? E algumas informações são complexas. Nós temos também um chamado outros sites, né, que talvez seja mais simples de se trabalhar, e as cortes de conta do país, ela tem sido muito efetiva nesse sentido, de gerar ferramentas e painéis que conseguem mostrar à sociedade as informações de uma forma mais simples. Lá na Paraíba a gente tem uma série de painéis, aqui em Santa Catarina a gente tem um Farol, que é um sistema muito interessante, tá certo? No Mato Grosso tem o Radar, né, que faz uma leitura da transparência do país todo. Então nós temos várias iniciativas que, de alguma forma, estão disponíveis para a sociedade, para que a sociedade possa exercer o controle social. Gente, agora dentro desse processo, eu queria entrar um pouquinho na gestão pública inteligente, e eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial e algumas ferramentas que a gente pode utilizar nesse processo, nesse desafio que a gente tem de exercer o controle. Talvez uma das ferramentas básicas que a gente desenvolveu lá na Paraíba, lá em 2020, foi. 2020 é o preço da hora, é uma ferramenta que é muito útil para a sociedade, tanto para o cidadão, para suas atividades comuns, como também para fiscalizar os entes públicos, e a partir daí você vê o preço, e ver qual foi o preço que o ente lá adquiriu, tá certo? O preço da hora tem aqui, mas o preço da hora ele se desenvolveu muito mais na Bahia. O preço de hora da Bahia é show de bola. Mas a gente, foi o meu setor que coordenou o desenvolvimento desse projeto e a gente exportou para a Bahia. Projeto muito interessante. O outro que nós temos aqui é a Turmalina. A Turmalina é um site que usa inteligência artificial que dá aqueles scores de transparência em tempo real. Enquanto os outros sistemas dão ano a ano, agora, se eu entrasse aqui num sistema, eu ia pedir a posição de agora, e o sistema, a Turmalina ia me dizer qual o score de transparência e onde é que o município está atendendo os critérios da lei, das informações da 131, né, da Lei de Transparência Pública. E é interessante que ele faz a leitura... Opa! Aí aqui, desculpa.
Eu sabia que eu ia me atrapalhar um pouquinho com esse bicho. Chegou a hora, mas eu já aprendi. Ó, ele faz essa leitura e assim que ele faz a leitura, o próprio sistema já gera um relatório. Automaticamente já gera um relatório com todas as informações acerca daquele município. E lá embaixo ele assina. E esse relatório já é disparado se for para o gestor tomar as atitudes. Quase que em tempo real isso. Então são ferramentas que estão disponíveis para a sociedade. Isso aqui não é sistema interno nosso, é sistema que qualquer cidadão pode acessar seu município e ver como é que está a transparência dele. Um outro sistema que a gente tem é de obras. Você pode entrar lá na plataforma, você vai querer saber a obra do seu município para saber se tem algum problema. Aí você vai lá, dentro desse sistema, você vai ver lá, tem os dados da obra, tem onde é que a obra está localizada, georreferenciada, sem possibilidade de o cara ficar inventando obra, porque fica georreferenciada a partir do nosso sistema. Existe o ciclo de vida da obra, quanto foi empenhado, quanto foi pago, quanto foi liquidado, quanto foi a medição. Existe todas as fotos para saber como é que essa obra está, para que o cidadão, em tempo real, ele possa saber como é que está sendo gasto os recursos daquela entidade. Outra forma que a gente pode utilizar eu vou dar só esse sistema aqui, o que ele vai dizer? Basicamente, ele dá outras informações, mas esse sistema de medicamentos que nós temos vai só dizer quanto que de medicamento foi adquirido vencido. Isso é importante para o controle social? Imagina você ir para uma determinada unidade de saúde, chegar lá, você está tomando medicamento vencido. Aí você pergunta, mas como é que você sabe? O gestor não sabe. Talvez o gestor nem saiba, ou saiba. Mas vamos partir da presunção que todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Bom, ele não sabe e a gente sabe. Como é que a gente sabe disso? Quando você tem a nota fiscal, aquela nota fiscal, não é que vocês recebem, né, o DANF, né, aquele DANF lá, vocês não vão achar essa informação. Mas vocês pegar a informação que está lá no site da Receita Federal, a nota fiscal, no formato XML, que você consegue ler, lá tem a informação do prazo de validade. E a gente vai lá, pega esse prazo de validade e aí a gente identifica se o município comprou medicação vencida. Acumulação de cargo. Bom, aí eu pergunto para você, será que o gestor tem capacidade de saber onde é que os funcionários estão acumulando cargo? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês de um servidor que estava com 7 vínculos. Já peguei 11, tá? Já peguei 11. Esse aqui está com 5. Esses vínculos são irregulares? Não sei. Aí teria que se verificar. Teria que saber. Que aí você for ver, você vai ver que ele recebe jeton. Mas esse carinha aí, ele é médico. Ele tem médico em 7 lugares. É possível isso? Pode, Arnaldo, um negócio desse? Não sei, né? Aí, pelo menos o gestor está sabendo. E aí ele vai ter que investigar. O que quando ele não sabe, está lá. Agora ele sabendo, ele tem o dever de resolver esse problema. Gente, e uma outra coisa aqui que eu queria tratar com vocês... Ainda tem um tempo. 5 minutos? Tá bom. O account dialogic. Ou seja, esses nomes em inglês assim, eu não sei nem muito bem a pronúncia, mas em outras, e trocando em nota de 10 tons aqui, é a contabilidade dialogada com a sociedade. Talvez essas sejam as linhas de pesquisa mais proeminentes que nós temos. Eu tenho uma orientação de doutorado nessa linha de pesquisa. E o que é isso? A informação está disponível para a sociedade e a sociedade pode ir lá interagir com a gestão. Onde é que a gente vê muito bem isso? Nas mídias sociais, né? Você lá, o gestor posta alguma informação, você lá curte, você lá emite seu sentimento, você senta a lenha quando diz que aquilo é mentira, aquela coisa. Então a sociedade fica ali naquele diálogo, é um diálogo muito proeminente. Diferentemente do site, que o site é aquela informação estanque. Aqui você consegue interagir com a administração pública, com outros cidadãos acerca daquilo que está sendo efetivado. Então, gente, aqui nós temos um contrato inteligente que eu não sei como é que a gente vai fazer no futuro. Eu confesso para vocês que eu não sei como é que esse negócio
o Smart Contract. Eu não sei como é que a gente vai fiscalizar o raio desse contrato ainda. Para mim ainda é uma dificuldade, mas a gente já vislumbra isso. O que é o contrato inteligente? Você vai fazer o contrato de uma forma lá toda automatizada. Tá certo? Vamos pensar que no blockchain. Você vai fazer isso lá, o contrato fica todo lá. E esse contrato fica, vamos pegar aqui essa construção de uma rodovia municipal com 25 quilômetros. Então tem todo o projeto georreferenciado, cheio de satélite fiscalizando. Então, na hora que a obra vai ser executada, as fotografias, o satélite está fiscalizando, existe uma inteligência artificial fazendo isso, e de acordo com o andamento da obra, o próprio sistema já diz, foi executado 20%, 30%. Aí faz o quê? Vamos fazer o pagamento. Aí o pagamento é feito em Bitcoin. Gente, isso aí dá para pirar o cabeção, tá? E como é que vai ser isso? Bom, eu creio que o fim da corrupção analógica, eu acho que vai ser cessada, analógica. A não ser que tenha aquele jeitinho lá do início da apresentação, que eu não sei, né? Sempre é um jeitinho. Mas começa aqui o início de uma corrupção digital. E isso aqui, gente, não vai ser fácil. O papel do auditor do futuro para encontrar essas coisas não é tarefa tão fácil. Deixa eu avançar aqui mais alguma coisa. Pronto, certo, já estou terminando. Tá. Ok, gente, controle de informação. E eu quero dizer para vocês, não há controle sem informação. Nem informação sem contabilidade. Porque nós é que fazemos isso. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês, se o bichinho passar aqui... já um sistema que a gente já tá em teste, tá? É desenvolvido lá no tribunal, tem outro nome, isso aqui foi eu que inventei. É mais ou menos aí, um chat que você vai se relacionar com a própria instituição, tá? É como a instituição não tem... Vamos pensar, o site do município não tem todas as informações, não tem todas as leis, licitações, pagamento, folha, tá tudo lá. É como se você começasse a interagir com ele. Aí você podia dizer, fale-me sobre essa empresa com o CNPJ X, que foi, digamos, fornecedor do município. Aí lá o chat já traz essas informações. Quem é ela, os sócios dela, o capital social, etc. Isso já é uma realidade. A gente já tem isso em alguns tribunais. Aí a pergunta que vem, essa empresa é inidônea? Aí... já começa o negócio a ficar mais sofisticado, né? Quando você começa a interagir com a inteligência, ela já começa a dizer, a resposta que ela vai dar. Isso é verdade, viu, gente? Como é o nome de tudo certo, Janilson, que a gente fala do que não faz? Eu esqueci, até que tu usou um termozinho lá. Mas isso aqui é verdade. A empresa, ela não está cadastrada no SEIS. Porém, houve uma operação do GAEC junto com o tribunal que identificou algumas irregularidades. E se a gente quiser trabalhar mais um pouquinho, aí a gente faz, me apresente numa tabela todos os valores pagos a essa empresa. Aí a própria inteligência vai lá e faz isso. Como é que sai. 10 minutos, olha. Ganhei 10, viu? Tá certo. Mas eu vou terminar já. Só para eu estou trazendo isso para vocês, que isso aqui é algo real. E assim, eu me orgulho de estar gerenciando esse projeto, porque no Brasil todo a gente ainda não tem, principalmente na área pública, a gente só consegue ler PDF, faz um OCR, faz aqueles token, e aí a gente começa a trabalhar só com isso. Aí eu vou querer, o que tem nesse documento? Faça uma síntese desse documento. Qual é a pessoa jurídica, qual o CPF tem dentro desse documento? Ele dá. Agora, quando a gente vai trazer para interagir com as bases de dados da contabilidade, aí ninguém tem isso ainda não, tá, gente? E a gente já está conseguindo fazer isso. Liste os valores empenhados por elemento de despesa. Aí ele vai lá e faz bem organizadozinho, tá vendo? Essa aqui é a tela do sistema, tá? Quantas licitações essa empresa ganhou? Liste uma tabela por ano e por quantitativo. Ela vai lá e faz isso, só num clique. E agora, para sofisticar mais, aí a gente está trabalhando lá. Isso aqui, está todo borradinho aqui, gente, porque isso aqui ainda não dá para a gente mostrar para vocês. Mas
A gente começou a fazer uma investigação lá de uma empresa que estava lá em um determinado município, e a gente achou que tinha uma relação. No processo de licitação, tinha uma procuração lá dentro. E a gente disse, mas você tinha me dito anteriormente que existia uma relação entre Tião e Aldo. Aí ele vai dizer, buscando o conjunto de dados disponíveis na avaliação feita pela minha IA, podemos concluir que há um vínculo significante entre eles, ou seja, ele tinha uma procuração de alguém, do Tião, que faleceu e a pessoa ainda continuava utilizando essa procuração. Gente, aí você pode dizer, mas como é que ele vai saber disso? Outros tempos. Hoje, eu creio que com a ferramenta dessa, a população tendo acesso, eu creio que o controle social vai dar um ganho exponencial. Principalmente a sociedade organizada. Eu não diria ainda a pessoa que não tem muito acesso, mas a sociedade organizada, os órgãos de controle vão ter uma outra coisa. Gente, eu tenho feito laboratório aqui e eu percebo que tem que se falar muito sobre IA. E eu creio que tem uma névoa aí que a gente não está sabendo muito o que é IA. E IA vai resolver os problemas do mundo, né? E isso eu vou dizer para vocês. Eu já botei uma coisa na minha cabeça. Às vezes eu estava pensando muito que se isso acontecer, entrar num loop de si que pira o cabeção. Eu ia fazer igual a máquina, eu ia alucinar pensando nessas coisas. Eu deixei de fazer isso, porque eu não ia viver. Porque se eu for pensar, e agora, rapaz, como é que vai ser essas coisas? E daqui a pouco, quando a máquina estiver pensando por a gente, hoje a gente está fazendo pergunta, e quando a gente tiver uns eletrodos na cabeça que ela já puder identificar, aí pronto, já vou parar por aqui, senão vai pirar o cabeção. Vocês percebem como é que está a coisa, mas eu prefiro não ter esse medo, porque eu sei que sou contigo. Deus dizer, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortifico, eu te ajudo, eu te sustento com minha mão, com minha destra fiel. Então eu parei, eu comecei a descansar no Senhor e eu não estou nem aí para esse negócio. E cada dia, cada mal que vem o seu e eu estou aqui. Deus vai me capacitando, quando chegar o momento certo eu estou junto com Ele. Deus abençoe vocês, uma boa tarde. Bom, a gente tem duas perguntas. Eu vou pedir aos painelistas que respondam de uma forma mais resumida, porque para terminar no tempo, né, como contador, vamos cravar o nosso final, né? Primeiramente, agradecer a todos que estão aqui, que em sala de aula, viu, a gente diz, colegas, que eu digo muito em sala de aula, o aluno é o único consumidor que não quer a mercadoria. Na hora que você diz que vai terminar a aula, todo mundo se abraça. Se você disser que não vem, então é festa geral. E aqui ficou todo mundo até o final. Estou muito orgulhoso de vocês, tá? Vamos lá, primeira pergunta para o palestrante Janilson. Você entende que os tribunais de contas podem induzir e estimular o controle social no âmbito de seus estados e municípios? A pergunta é do Anderson Regis. Certo, obrigado, Anderson. Objetivamente, sim. Eu acho que assim, os órgãos de controle eles têm essa missão de sempre estar estimulando a boa prática no setor público. É natural, é típico da auditoria, quando a gente está produzindo um relatório de auditoria, a gente até brinca, né? Não é aquela visão clássica de que o auditor é aquele cara que vai chegar ao final da batalha e pisar nos feridos, não é isso. Mas o auditor ele vai gastar parte do relatório dele contando o problema, mas depois ele vai ter que apresentar como construir uma solução para esse problema. Então os órgãos de controle sempre devem ser a solução do problema, ou participar da solução do problema. Um exemplo rápido acontece muito no Canadá. Os órgãos de controle lá estimularam, e várias prefeituras do Canadá desenvolveram um aplicativo onde os cidadãos podem relatar o problema. O aplicativo já tem georreferenciamento, então surgiu um buraco na minha rua, ele vai tirar foto, a prefeitura tem acesso. E o órgão de controle também passa a ter, quando foi que aquilo foi notificado, quando é que foi que aquilo foi resolvido. Então, assim, os órgãos de controle eles têm um papel muito importante em estimular boas práticas. E estimular a participação do cidadão é uma boa prática. Bom, para a gente concluir, tem uma pergunta para o José Dilton.
como as alterações, ênfases trazidas pela nova lei de licitação pública se inserem no contexto de prestação de contas por meio de demonstrações contábeis, das demonstrações contábeis. Quais mecanismos, ferramentas aplicados, acredito que as compras públicas propiciam a prestação de contas e o controle social. Participação aqui é da Daniele Silva. Ok. Bom, a pergunta eu vou entender dentro da lógica que eu compreendi. Veja só. Dentro do processo de prestação de contas, e aqui eu não vou me deter a prestação de conta anual, mas no sentido de que uma compra é feita e essa compra é prestada contas à sociedade, então o gestor ele tem que buscar fazer isso da melhor forma possível, de acordo com o que a lei determina. Então, prestar conta ele vai ter que prestar, vai ter que seguir o que a lei determina. Agora, como é que o gestor pode fazer isso para que a sociedade possa exercer o controle social? Aí é o seguinte, não tem uma receita de bolo, mas também não é algo muito difícil. Quando o gestor quer ser transparente, ele deixa de forma clara tudo o que ele fez. Cotação, licitação, os proponentes, toda a documentação, os preços, a pesquisa de preço, tudo fica disponível para que a sociedade possa exercer o controle sem esconder, tá? Nem sem subterfúgio. Então, se a informação estiver transparente e compreensível e o gestor tiver essa convicção, aí o controle social pode funcionar bem. Ok.